Peguem, por favor, o nosso material da primeira aula. Tem alguém que não assistiu a primeira aula? Então, eu vou deixar o gabaritozinho aqui das questões que a gente já fez. E depois eu tiro possíveis dúvidas, tá? Sem problema algum. Depois você dá uma olhadinha nas questões, qualquer dúvida pode me perguntar. Vamos lá. Então, aqui, ó, considerando o material que está aí para vocês, primeiro como aula 1. Nós fizemos desse material da aula 1 as 10 primeiras questões. Então, vou só repetir aqui rapidamente o gabarito. Número 1, letra C. Número 2, letra E. Pessoal que estava aqui, que fez as questões, confere aí comigo, por favor. Número 3, B de bola. Número 4, letra A. Número 5, D de dado. 6, B de bola. 7, letra A. 8, letra E. 9, D de dado. E 10, letra E. Foi aqui que paramos, confere? Certinho? Então, peguem, por favor, esse material. Nós vamos dar sequência aí a partir da questão de número 11. Pedi que vocês olhassem as questões em casa, né? Dei uma espécie de deverzinho de casa, para poder agilizar quando o aluno vê a questão antes, para a gente comentar mais rapidamente. Mas claro que como a turma de exercícios é um intensivo estilo simulação de prova mesmo, se não olharam as questões antes, não tem problema. Dá para a gente trabalhar juntos assim mesmo. Então, para quem perdeu a aula, está aí o gabarito, e lembrando que tem a gravação das aulas para vocês assistirem, né? E qualquer dúvida é só trazer depois. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos um comandinho aqui que diz, para responder as questões 11 a 15, então já circulem aí de cara 11 a 15. Lembrem-se sempre dessa minha dica. Por mais óbvio que isso pareça, e seja raro de acontecer, mas pode acontecer de uma prova. Te dá um texto para as questões 11 a 15, e por algum motivo, a 16ª questão, por exemplo, por algum motivo ela tira frases do texto, mas o comando te disse que não era para você voltar ao texto mais, né? Então, fiquem sempre atentos a essas questões dos comandos. Então, 11 a 15, leia a seguinte entrevista, circulem também a entrevista. Sempre que a prova entregar para vocês o gênero textual, e a Federal do Paraná, essa prova é da Federal do Paraná, geralmente entrega o gênero textual. Às vezes ela vai explorar a questão que vai perguntar para o candidato a identificação desse gênero. Se é uma charge, se é uma história em quadrinhos, se é uma tirinha, se é uma entrevista, mas é muito raro. Geralmente a própria prova te entrega o gênero textual e nunca deixe de observar isso, já circule lá o gênero. Por quê? Os textos têm características diferentes de acordo com o gênero textual. Então, só de eu saber aqui que é uma entrevista, a gente já pressupõe uma situação de diálogo, né? Uma situação de interlocução, em que uma pessoa pergunta e a outra responde. Então, é muito importante a gente observar o gênero textual. E se é uma entrevista que pressupõe uma questão de diálogo, já puxa uma setinha entrevista e põe opinião. Porque a entrevista, geralmente, é para saber a opinião do entrevistado, né? Então, geralmente, a parte que vem com a resposta vem com a opinião da pessoa que está sendo entrevistada. Então, o entrevistador faz perguntas para saber a opinião da pessoa entrevistada. E aí, observem também, muito importante, a gente circular as palavras-chave. Se a prova vai te entregar a profissão dessa pessoa que é entrevistada, porque isso também diz tudo sobre o texto. É uma entrevista que a revista Isto É fez com a psicóloga, circule a palavrinha psicóloga, Roseli Saião. Então, se eu sei que é uma entrevista, é um texto que eu vou ouvir a opinião de uma pessoa que é um profissional, né? Então, não que não possa entrevistar, às vezes tem entrevista com cidadão, uma pessoa que está passando na rua, não tem problema. Mas se a prova entregar que a entrevista é com alguém, um profissional específico, é importante a gente observar essa profissão, é uma psicóloga. Então, vamos lá. Qual é o principal avanço do projeto de lei? Circula projeto de lei. A gente tem que fazer essa coisa do piloto automático de circulando as expressões-chave sempre. Uma coisa é lei, outra coisa é projeto de lei, né? A gente tem que saber perceber a diferença. Então, circula projeto de lei. Que torna a guarda compartilhada, circula a guarda compartilhada. Lembra que a gente viu na primeira aula que palavra-chave, a primeira coisa tem que saber sobre quem que o texto está falando, ou sobre o que o texto está falando. O texto está falando sobre um projeto de lei, então ainda não é lei, pelo menos no contexto da entrevista ainda não era, e que diz respeito a qual assunto? Guarda compartilhada. Vai circulando essas expressões-chave aí.
Então, qual é o principal avanço do projeto de lei que torna a guarda compartilhada regra nos casos em que não há consenso entre os pais? Então, a gente vai circular projeto de lei e guarda compartilhada. Esse é o assunto da entrevista, então. E ela é uma psicóloga, né? Então, é a questão comportamental. E se ela está falando de guarda compartilhada, pressupõe que essa psicóloga atende principalmente a questão da infância. O principal avanço, então, na resposta dela já confirma que é um avanço. Então, circula a palavrinha avanço. O principal avanço, porque a gente falou que o texto é de opinião, né? Então, ela é a favor dessa lei? Sim, ela é a favor dessa lei, desse projeto de lei, porque ela chamou de avanço. Nessas palavras, a gente percebe a opinião. Então, se tem lá avanço, ela é favorável ao projeto de lei. É tentar garantir por lei o direito da criança, circule direito da criança de conviver. A gente vai circular a expressão inteira. Direito, ou sublinhar, direito da criança de conviver igualmente, tanto com o pai quanto com a mãe. A gente vai sublinhar essa expressão inteira. Então, projeto de lei de guarda compartilhada, porque é um direito da criança esse convívio por igual, tanto com o pai quanto com a mãe. É uma lei de proteção à criança, circulem também proteção à criança. Quando um bebê nasce, a maioria tem pai e mãe conhecidos e, em geral, unidos. Esse novo projeto tenta garantir que os filhos continuem a viver nessa configuração, independentemente da separação dos pais. No entanto, o fato de a gente ter essa lei não garante, circula a palavrinha não. Sempre que a palavra não aparecer no texto, a gente considera como palavra-chave. Porque há uma diferença radical, né, entre eu falar que algo garante ou que algo não garante. Então, no entanto, o fato de a gente ter essa lei não garante uma mudança de conceito de mentalidade. Então, a lei não vai garantir alguma coisa. O que ela não vai garantir? Então, circula o não e põe mudança de conceito e mentalidade. Mesmo que formalmente a guarda compartilhada seja regra, o pai ou a mãe podem inviabilizar isso. Então, temos que trabalhar também para mudar a mentalidade a respeito desse assunto. Então, no resumo de tudo aqui, ela é a favor desse projeto de lei, né? Acha isso importante para se proteger a criança, mas reconhece que só a lei não basta se as pessoas não mudarem a sua mentalidade com relação a esse assunto. Quais são as maiores vantagens, circulem a palavra vantagens, para os filhos desse tipo de guarda? Quando um casal se une e decide ter filhos, ambos deveriam se lembrar que existe ex-marido e ex-mulher, mas não ex-filho. Tem um estilo de ver a vida. Não ex-filho. É preciso que a criança tenha essa garantia de crescer e se desenvolver na companhia dos dois pais. Cada pessoa tem um estilo de ver a vida, um estilo de amar, de dar bronca, de ter paciência ou impaciência. É importante que a criança conviva com esses dois estilos diferentes. Então, sublinha essa expressão toda. Importante que a criança conviva com esses dois estilos e circula de lados diferentes. Do pai e da mãe. Porque dessa forma, ela aprende a se relacionar com pessoas distintas e a reconhecer a diferença. Circula em reconhecer a diferença. Essa é a maior vantagem da guarda compartilhada. Existe alguma situação em que a guarda compartilhada não seja recomendada? Apenas quando um dos pais tiver uma dependência... Circule apenas. Apenas quando um dos pais tiver uma dependência química, circula dependência química, de qualquer tipo, ou em casos de abandono, circula abandono, descaso e maus tratos. Então, a gente vai circular aqui apenas dependência química, abandono, descaso e maus tratos. Então, nessas situações, né, mesmo existindo a lei da guarda compartilhada, nessas situações a guarda não será compartilhada. Um dos dois, né, o pai ou a mãe que se encaixar nessa situação, perde o direito aí, então, à guarda compartilhada. Fora isso, a guarda compartilhada é sempre a melhor forma de dividir, circulem, sempre a melhor forma de dividir os cuidados com os filhos, seja o casal separado ou não. E lembra também que na última aula eu comentei sobre a importância de nós observarmos sempre aquilo que nós chamamos de paratexto. Então, a gente comentou aqui que paratexto são aquelas informações que não estão no texto propriamente dito, né? Mas que podem nos ajudar a compreender melhor o texto. É o título, se houver um título, é a fonte de publicação, no caso aqui da revista Isto é a data. Então, às vezes, a gente viu uma questão dessa na aula passada, às vezes a pergunta, a gente vai encontrar a resposta não no texto, mas no paratexto. Então, nunca deixem de observar o paratexto. Então, aqui a gente tem revista Isto é, não é? A edição da revista e a data circula em lá, outubro de 2014.
nem sempre a data vai ser relevante, mas nós vimos modelo de questão em que a prova explora exatamente isso. E às vezes a gente olha para isso muito rapidamente. Então, paratexto não pode ser esquecido nas questões de interpretação. Título é um paratexto, a fonte de publicação, que é, por exemplo, a revista Isto É, a data, o autor, se houver uma referência ao nome do autor, essas ilustrações, gráficos, né? Tudo isso a gente tem que observar, tá? E quando fala adaptado é porque a própria prova, né, mudou uma questão, um detalhezinho ou outro no texto e às vezes mudou de propósito para explorar isso nas questões. Então vamos lá, número 11. Segundo Roseli Saião, circula Roseli Saião, para eu saber que agora eu quero a opinião da psicóloga. Não se esqueçam de que Roseli é a psicóloga. Então, de acordo com a psicóloga agora, porque aqui foi uma entrevista que só foi uma pessoa entrevistada. Mas redobrem a atenção, gente, nas informações do paratexto, que a prova pode te dar um gênero textual de entrevista e pode haver mais de uma pessoa entrevistada. E às vezes a psicóloga teria uma opinião diferente da opinião de um outro profissional, por exemplo. Então é muito importante a gente saber no comando da questão a opinião de quem que está sendo trabalhada, né? No caso aqui é da psicóloga. Segundo Roseli Saião, a guarda compartilhada dos filhos beneficia, circula beneficia, principalmente. Então vamos lá, letra A mãe, porque tem com quem dividir as responsabilidades do cuidado diário com os filhos. Letra B, o pai, porque passa a ter uma convivência maior com os filhos em caso de separação. Letra C, a mãe, porque terá mais tempo livre para constituir outra família. Letra D, os filhos, porque terão uma convivência igualitária com ambos os pais. E letra E, a sociedade, que terá que se adaptar a uma mudança de mentalidade sobre a educação das crianças. Lembre-se de que nesse tipo de questão, mesmo que essa aqui for uma questão mais tranquila, mas independentemente do nível de dificuldade, geralmente a gente não marca a certa, a gente deixa a certa sobrar, né? A gente vai por eliminação. As 3 primeiras são tranquilas para nós eliminarmos, porque o texto girou em torno do direito igual que tem o pai e a mãe, né? Então, na letra A e na letra C, nós temos um privilégio específico para a mãe e na B um privilégio específico para o pai. Além de, claro, o texto está girando em torno da criança, né, e não dos pais, mas de qualquer maneira, se fosse para privilegiar um dos adultos, o texto não está privilegiando nenhum específico, né? O texto foca na ideia dos direitos iguais, tanto do pai quanto da mãe. Então, A, B e C a gente elimina com tranquilidade, ok? Beleza? Alguma dúvida nas 3 primeiras, pessoal? Perguntem à vontade, tá? Aqui não tem pergunta boba, não tem pergunta errada, não fiquem com vergonha de perguntar, não. Aproveitem o momento. Então, se tivesse que ter alguma pontinha de dúvida aqui, teria que ser entre as 2 últimas alternativas, D e E. A D, claro, é a nossa resposta, né? Então, questão de número 11, letra D, justamente porque focou nos filhos. O texto foca no direito das crianças, né? Então, a D é a única que focou nas crianças. Os filhos, porque terão uma convivência igualitária, né? E circula a convivência igualitária. Porque o foco da pergunta é a opinião da psicóloga com relação a quê? Com relação à guarda compartilhada. Que vai ser voltada para quem, de modo geral? Para as crianças, para os filhos. E por quê? Para eles terem uma convivência igual, né, com os 2. Aí o que acontece na letra E? Às vezes tem uma pontinhazinha de dúvida. A letra E traz a questão da sociedade, né? Mas o problema, lembrem-se, de que quando a gente elimina uma alternativa, a gente tem que conseguir pelo menos uma palavrinha-chave que prove que aquela alternativa esteja errada. O que vocês acham, tá? Independentemente dessa linha de raciocínio, claro, a letra D priorizou aqui porque é a questão dos filhos. Mas o que estaria errado na E se não fosse essa questão a pergunta está focando no benefício específico para quem? Para os filhos. Mas, independentemente dessa pergunta, o que faz a letra E ficar errada de acordo com o texto? A sociedade, que terá que se adaptar a uma mudança de mentalidade sobre a educação das crianças. Tem alguma palavra muito radical na letra E? Hã? Não, sem ser sociedade. Sociedade é o ser a quem eu me refiro, né? Eu falo palavra radical. Hã? Ainda não. Mudança de mentalidade. Palavra radical, nenhuma dessas. É o terá, pessoal. Olha só, olha aqui pra mim. Quando eu falo a sociedade que terá. Quando eu tenho que fazer algo enquanto obrigação, é porque alguém me obriga. É uma lei, por exemplo, que impõe. A lei não é voltada para a sociedade. Né? A lei da guarda compartilhada, quem vai ter obrigação de seguir a lei, por enquanto projeto de lei, mas uma vez aprovado, quem vai ter que seguir à risca enquanto obrigatoriedade?
pai e mãe, né? Que mesmo tentando impedir, igual o texto mostra, às vezes a mentalidade do pai e da mãe vai tentar impedir, mas ainda que eles tentem impedir, eles terão forma de serem punidos se eles tentarem impedir, porque haverá uma lei. A sociedade não. Então vejam que a gente tem que ter outros cuidados. Claro que para o pronunciado eu sei que aqui foi tranquilo, tanto que eu falei logo a resposta sem me perguntar, porque eu acredito que para essa questão, lembrem-se, quem manda é a pergunta, quem manda é o enunciado. Para a pergunta, guarda compartilhada é para beneficiar quem? As crianças. O texto deixou bem claro, a gente até circulou ali um momento do texto, a questão de que é para preservar a criança, é o direito da criança. Mas vamos supor que a pergunta não direcionasse assim. A pergunta fosse apenas, de acordo com o texto, assinale a correta. Porque às vezes a Federal do Paraná vem com essas perguntas mais amplas. Quando a pergunta é mais ampla, às vezes a gente tem mais dificuldade em achar a resposta. De acordo com o texto, qual que é a correta? Né? De acordo com o texto, foi fácil a gente falar que A, B e C não são corretas, porque o texto inteiro foca na questão do direito igual do pai e da mãe. Né? Agora, o texto também foca nessa questão da mentalidade. E é importante que essa mudança de mentalidade aconteça. Mas o problema que eliminaria a letra E é o terá que. Lembre-se que ter que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo quando eu tenho ou uma lei que me obriga, eu tenho que parar no trânsito quando o semáforo ficou vermelho, esteja eu atrasada para dar minha aula ou não, né? Então, tenho que. Ou então, às vezes a gente fala, eu tenho que estudar mais. Às vezes não tem ninguém, teoricamente, te obrigando, não tem uma lei, mas você tem o seu subconsciente dizendo para você, estude, né? Então, o ter que é uma obrigação de qualquer maneira. Então, quando fala que a sociedade que terá que se adaptar, não é que a sociedade terá que se adaptar. O texto está mostrando, ela enquanto psicóloga, a necessidade de fazer um trabalho de conscientização com a sociedade, de se informar melhor a sociedade, para trazer essa mudança de mentalidade. Mas esse terá que é muito radical. Então, lembrem-se de que as alternativas radicais, muitas e muitas vezes a gente elimina. Eu disse muitas e muitas vezes, porque se o texto for um texto com ideias mais radicais, a gente tem que seguir a radical como correta. Mas o X da questão para a gente eliminar E está no terá que. A lei não está dizendo que a sociedade terá que se adaptar. A sociedade não. A lei é para o pai e a mãe compartilharem a guarda. E que é importante, antes da lei ser aplicada, que se trabalhe a conscientização, né, para tentar essa mudança de mentalidade. Mas mudança de mentalidade é algo que a gente faz gradativamente. Não é algo que a lei vai lá e fala, uma lei que diz a partir de agora você tem que mudar a sua mentalidade. Não é assim, não é? Ok? Dúvidas na 11, pessoal? Alguma pergunta? Então vamos para a 12. A autora defende, então no caso aqui a autora vai ser a psicóloga, né? Porque é a autora enquanto a entrevistada aqui. Defende a adoção da guarda compartilhada. Então circula defende, ela realmente é favorável, porque ela chamou aquele projeto de lei de avanço. Então ela defende a adoção da guarda compartilhada dos filhos como a melhor opção, mas aponta exceções. A questão já destacou a palavra exceções aqui, mas circula em si mesmo. Quer dizer, quais são as únicas situações em que a guarda compartilhada não seria o melhor. Considere os seguintes casos. Número 1. Um dos pais é viciado em cocaína. Antes de virar a página. Um dos pais ser viciado em cocaína. É um caso que vai inviabilizar a guarda compartilhada, sim ou não? Sim. Porque ela disse bem claramente no texto que era dependência química de qualquer tipo. Quer dizer, ela não fica com medo, ele fala assim, mas o texto não falou em cocaína, mas quando ele falou dependência química de qualquer tipo, está valendo, inclusive, claro, a cocaína, não é? Então, já põe um certinho nesse número 1. Se um dos pais for viciado em cocaína, a guarda compartilhada está inviabilizada. Aquele que tivesse vício não terá direito à guarda compartilhada, não é? 2. O pai trabalha bastante e não tem muito tempo para conviver com os filhos. Sim ou não? Por isso é importante a gente circular a palavra-chave. Quando a gente circulou a palavra-chave daquelas situações que inviabilizariam a guarda compartilhada, a gente circulou a dependência química, nem especificou, justamente porque era qualquer uma. A gente circulou abandono, a gente circulou maus tratos, a gente circulou também descaso, né? A gente não circulou a questão de trabalhar muito. Até porque, se fosse olhar isso aí, poucos teriam essa oportunidade de fazer a guarda compartilhada, né? O mundo hoje exige muito de todo mundo. Então, já põe um xizinho de errado na 2. Então, gente, veja bem, antes de olhar para as alternativas, ó, você tem 3 coisas para analisar. Na Federal do Paraná, olha aqui para mim, sempre que você tiver coisas que você está analisando como verdadeiro ou falso, ou como certo e errado, se na número 1 você tinha 100% de segurança de que ela estava certa, basta uma que você analisou com 100%. Se você tinha 99%, se você ficou na dúvida, pensando assim, mas o texto não falou cocaína, eu estou na dúvida, se você tinha dúvida, você não ia usar esse recurso.
Mas se você tinha 100% de segurança de que a número 1 estava correta, antes de partir para a análise da número 2, você já vai partir para a análise das alternativas. Faça esse caminho na UFPR, nesse tipo de questão, para você otimizar o seu tempo na prova. Para outras bancas, essa estratégia não vale. Mas como o nosso foco aqui é o núcleo de concurso da UFPR, usem e abusem dessa estratégia. Olhei para a primeira coisa que ele mandou analisar, tenho 100%, lembrem-se, 99% não faz isso, vai para 2. Não faz essa estratégia tendo um pontinho de dúvida, não. Mas você não teve dúvida alguma, você não tem certeza de que a 1 inviabiliza, porque cocaína é uma dependência química e o texto disse claramente qualquer tipo. Então, eu tenho 100% de segurança. Então, antes da 2, eu vou olhar as alternativas. Quando eu olho as alternativas, eu não vou eliminar a letra A, porque a letra A disse 1 apenas. Poderia ser, vamos deixar a letra A lá. A letra B também eu não vou eliminar, porque a B disse 1 e 2. Então, veja que, por enquanto, ó, a C eu não vou eliminar, porque ela tem a 1. E a E também não. Por enquanto, a gente conseguiu eliminar só a D. Ai, prof, mas uma só? Paciência, já é um caminho. Melhor você eliminar uma do que não eliminar nada. Mas, geralmente, na federal, quando você analisa uma, você consegue eliminar já 2 de cara. Mas, ainda que seja uma, já ajudou. Aqui, a gente só vai eliminar a D de dado. Porque a D de dado diz que estão corretas 2 e 3. As outras alternativas, todas a 1 aparece. Então, por isso, a gente não pode eliminar as outras por enquanto. Aí, sim, a gente vai analisar o 2 que a gente já tinha feito. O pai trabalha bastante, não tem tempo. A gente teve segurança de que essa está falsa, né? Então, agora sim, eu vou voltar às alternativas e vou eliminar todas que tiverem 2. Letra A disse 1 apenas. Letra B de bola, ó, a B de bola saindo. Porque a B de bola disse 1 com 2. Se eu tenho segurança de que a 2 está errada, né? Não pode ser a B. Aí eu vou deixar a C, porque ela disse 1 com 3. Aí eu vou eliminar a D de dado. Já tinha eliminado, né? Porque ela tinha 2 e 3. E agora eu vou conseguir eliminar também a E. Por quê? Porque a E disse 1 com 2 e 3. Então, significa que na pior das hipóteses, se eu tivesse que chutar, né, eu tenho que sempre fazer o chute se for necessário. A gente espera que não tenha que chutar. Mas caso aconteça, tem que ser um chute com 50% de chance. Chute entre 2 alternativas. Nunca chutar entre 3, 4, 5 alternativas, porque daí é um chute totalmente aleatório. Até para chutar, a gente tem que ter algum critério, se for necessário o chute. Então, aqui, eu teria que escolher entre as alternativas A e C. Por quê? Porque eu tinha segurança para eliminar as que não tinham 1, que está correta, e para eliminar as que tinham 2, que está incorreta. Então, o meu X da questão, de fato, é o 3. Se a 3 for muito difícil e eu tiver que chutar, pelo menos eu estou chutando com 50%. Se a 3 não for difícil, então eu resolvo minha vida entre A e C. Tá? Mas sempre usem essa estratégia nesse tipo de questão. Às vezes, não vai ser o caso dessa questão, mas às vezes você não precisaria dessa aqui para você achar, de repente, a resposta. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa. Nessa letra A disse só 1 e nessa letra C disse 1 com 3. Então, a gente vai realmente precisar da 3, não vai ter jeito. Vamos voltar a 3, então. A mãe sai com frequência e deixa as crianças sozinhas em casa. E agora, pessoal? Essa situação da 1 foi fácil a gente falar que ela inviabiliza, porque disse dependência química de qualquer natureza no texto, qualquer tipo, e a 1 falou que um dos dois era viciado em cocaína. A 2 foi fácil eliminar, porque falou de trabalhar bastante, isso não é impedimento, né? Até porque geralmente todo trabalhador, se seguir a lei, tem pelo menos um dia de folga. Se não for o domingo, algum dia de folga ele vai ter. Então daria para nesse dia de folga ele estar com os filhos, né? E a 3, gente, e agora? A mãe sai com frequência e deixa as crianças sozinhas em casa. Essa inviabiliza ou não a guarda compartilhada? Sim ou não? Sim, perfeito, pessoal. Agora prova para mim, se eu tivesse que provar. Qual é a palavra que prova que a 3 inviabiliza? Sozinhas, perfeito. É isso que a gente tem que enxergar, por isso a importância de palavra-chave. Quando a gente olha a palavra-chave, a gente não erra nunca mais. O fato de a mãe sair com frequência não é isso que vai inviabilizar, né? Apesar de o objetivo da guarda ser o filho conviver com a mãe e com o pai, mas se a mãe saísse com frequência, mas ainda assim desse para ter... Às vezes ela sai com frequência para trabalhar, né? Não seria esse o motivo. Mas o X da questão da 3 está em deixar as crianças sozinhas. Circula a palavra sozinha, porque lá nos critérios que inviabilizam, além de maus tratos e de dependência química, nós falamos lá naquelas palavras-chave, nós falamos em descaso, né? E abandono. Deixar a criança sozinha é considerado abandono de menor, né? E também um descaso com esse menor. Então, realmente a 3 entra como certa. Nisso ficamos, então, com a alternativa C. Então, número 12, letra C, 1 e 3.
Mas viram a importância da palavra-chave? Eu tenho que enxergar essa palavra sozinha. A mãe sair com frequência não é critério para inviabilizar, mas deixar a criança sozinha é que é considerado abandono de menor, né? E também um descaso com esse menor. Ok? Beleza? Muito bom, pessoal. Questão 13. A expressão isso, sublinhada no texto, refere-se. Nesse tipo de pergunta, a gente tem que voltar ao texto e localizar a palavrinha sublinhada, né? A Federal sempre tem questões de retomada, questões de referência. Então, a gente tem que localizar. Tá na primeira pergunta, no finalzinho dela, tinha assim: mesmo que formalmente a guarda compartilhada seja regra, o pai ou a mãe podem inviabilizar isso. Inviabilizar o quê, pessoal? A guarda compartilhada. Então, aqui a gente já vai para o só. Tem questão, olha para mim aqui, tem questão nesse modelo que a gente tem que ir por eliminação. E tem questão que você pensa na pergunta primeiro e só procura a resposta. Então, quando a questão é mais objetiva, a gente pensa primeiro. Se você começar a fazer esse tipo de questão sem ler já lendo as alternativas, você às vezes pode se confundir. Então, nesse tipo de questão é muito importante. A expressão isso sublinhada no texto refere-se. Não olha para as alternativas, esquece a letra A. Vai no texto, localiza a palavrinha isso, que já estava sublinhada, ficou mais fácil de localizar. Pensou, o que vai inviabilizar o quê? A guarda compartilhada. Eu vou procurar nas alternativas guarda compartilhada, simples assim. Então, letra A, ao consenso entre os pais. Letra B, a guarda compartilhada, né? Então, está aí. Número 13, B de bola. C, a mudança de conceito de mentalidade. D, a separação dos pais. E E, a aprovação do projeto de lei sobre a guarda compartilhada. Não cabe ao pai ou à mãe, né, essa aprovação do projeto de lei. Então, B de bola. Mas vejam que a estratégia de aprovação em concurso público, principalmente em língua portuguesa, ou em provas mais interpretativas, e não é só português que tem interpretação, né, as provas de história, de geografia, de estatuto, geralmente trazem trechinhos de textos para nós analisarmos. Essa postura de saber como me comportar na questão é fundamental. Nesse tipo de questão, eu vou por eliminação, eu vou olhando as alternativas. Nesse tipo de questão da 13, eu não olho para as alternativas. Eu pego a palavra que o texto quer que eu analise, volto no texto, já mentalizei que isso se refere à guarda compartilhada, eu só procuro onde que tem alternativa guarda compartilhada. Simples assim, né? A não ser, claro, às vezes, em casos mais raros, tem questões que a gente volta ao texto e ainda assim o texto fica confuso, aí a gente vai analisar as alternativas para ver possível dúvida entre duas, mas geralmente não. Então você pensa na questão primeiro e só procura a resposta. 13, B de bola. Alguma dúvida nessa? Mesmo quando eu falar que está fácil, que está tranquilo, não fiquem com vergonha de perguntar, tá? Vocês estão aqui para treinar, então perguntem à vontade. Questão 14, agora eu vou mudar a estratégia, né? Que aqui a gente ainda estava no treinamento de eu mostrar como conduzir nas questões. Questão 14, eu vou passar a bola para vocês. Levante o dedo, por favor, sem medo, gente, sem vergonha de errar. Aqui vocês ainda estão no prazo para errar. Letra A, que dá número 14, quem marcou letra A? Número 14, quem marcou B de bola? Eu não quero chegar ao final da pergunta e quase ninguém ter levantado a mão, hein? Algum? Número 14, letra C. É que eu pedi para fazer em casa, por isso que eu estou pressupondo que vocês fizeram. Número 14, D de dado. E número 14, letra E. Ó, mesmo que agora na letra E teve um volume maior, mas ainda assim poucos levantaram a mão. Ou não fiquem com vergonha. Se não fizeram em casa é porque esqueceram, tudo bem, vou dar um desconto. Mas quando tiverem feito, não fiquem com vergonha de levantar o dedo e errar, não. A gente está aqui para treinar, tá? Então vamos ver. Aqui, gente, tinha que se ter uma possível dúvida. Vejam, quando eu perguntei, ninguém marcou a letra A, pelo menos nas perguntas aqui. A possível dúvida, no primeiro momento de cara aqui, tinha que ser entre as alternativas B de bola e E. Vamos ver por quê. Olha para mim agora, sempre estratégia de saber como se comportar na prova. A Federal agora, diferentemente daqui que nós tínhamos 3 alternativas para analisar, ela quer que você faça a análise de 2 expressões. Então, quando são 2 expressões, a gente começa com a primeira. Se a gente der sorte de saber a resposta da primeira, você já vai partir para o recurso da eliminação. Sempre assim. Se a primeira for uma difícil, for uma que você está com dúvida, aí você pula para a segunda. Mas vamos entender que a primeira aqui é a expressão no entanto. Ó. No entanto, o fato de a gente ter essa lei não garante uma mudança de conceito e de mentalidade. Então, a lei traz um caráter de obrigatoriedade para que as pessoas cumpram, mas não quer dizer necessariamente que a pessoa vai mudar o pensamento dela, né? Talvez ela até vai ser um bom seguidor da lei, um bom cidadão, vai seguir a lei, mas assim falando, mas eu sigo revoltado, né? Eu sigo discordando da lei. Quer dizer que não mudou, não garantiu a mudança de mentalidade, ainda que consiga garantir por força de lei a mudança de comportamento. Então, esse no entanto,
Muito importante a gente se lembrar, porque o próprio edital ele destacou algumas expressões, e uma que tem destaque lá no edital é a ideia de oposição. Vai nesse no entanto, puxa a setinha e põe oposição. A expressão no entanto sempre transmite oposição de ideias. Se eu chegar aqui e falar, professora, a prova estava fácil, no entanto, aí eu já falo, não quero nem ouvir o restante, né? Se a pessoa disse que a prova estava fácil, no entanto, pressupõe que ele não deu certo, alguma coisa deu errado. Ou se a pessoa falar o contrário, ó, prof, a prova de ontem teve concurso, né? Foi aplicada a prova da PRF ontem. Então, ontem teve a prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, se o aluno dissesse para mim, olha, prof, eu achei a prova difícil. No entanto, lembrei das suas dicas e me saí bem. Olha que maravilha de escutar isso, né? Então, nesse contexto, a gente percebe que o no entanto, ele entra em oposição com a ideia de a prova está difícil, porque geralmente algo que a gente acha difícil, a gente não sai tão bem, né? Então, o no entanto, transmite sempre a ideia de oposição. Então, antes de eu passar para a segunda ideia, eu vou dar uma espiada básica nas alternativas e vou eliminar todas que não tiverem ideia de oposição. Letra A, portanto. Gente, entra ano e sai ano. Lá está a UFPR confrontando esta palavra, portanto. Parece que a banca tem uma paixão por essa palavra, com outras palavras, sobretudo com as de oposição. Então, vai bem grande aí. Eu sempre falo isso em sala, põe bem grande, que, portanto, sempre é conclusão. Portanto, sempre é conclusão. Então, a gente vai eliminar a letra A. Porque a gente está buscando ideia de quê? Oposição. Esta palavrinha, portanto, é uma palavra que você pode usar, por exemplo, no seu último parágrafo da redação. Você escreveu lá as suas 25 linhas, por exemplo, as suas 25 linhas ainda não, você escreveu, por exemplo, 20 linhas, e você vai começar a redigir o seu último parágrafo, lá gastando uma média de 5 linhas para ele, você pode começar o seu parágrafo com essa palavrinha, portanto, porque ela é de conclusão, né? Então ela é bem-vinda na conclusão. E a Federal volta e meia elabora questões para confrontar o portanto, que sempre, eu disse sempre, é de conclusão, com as palavrinhas de oposição. O portanto nunca é de oposição. O portanto sempre é de quê? Conclusão. Por isso a gente vai eliminar a letra A, sem precisar preocupar com esse enquanto que apareceu na frente. De cara, se você tinha duas para analisar e você teve segurança que eu tenho certeza de que o no entanto é de oposição e tenho certeza de que o portanto é de conclusão, eu vou eliminar. E essa certeza eu preciso que vocês tenham, porque as palavras de oposição e as palavras de conclusão são top de linha nas provas da UFPR. Tá? Então, daqui a pouco a gente pode fazer a nossa listinha básica do lembrete das principais conclusivas e das principais de oposição. Aí a letra B, a gente vai deixar quietinha a letra B, porque a letra B trouxe o mas. O mas é a oposição por excelência. A prova estava fácil, mas, ou o contrário, a prova estava difícil, mas, então o mas é a oposição por excelência, né? Então a letra B a gente vai deixar quietinha aí. Letra C, por um lado, e logo na frente, na própria letra C, tem esse por outro lado. Alguns alunos, em outras turmas que eu trabalhei essa prova, falaram que tiveram dúvida nessa letra C. Mas, gente, olha para mim. Quando eu falo de por um lado e por outro lado, não confundam com a oposição de ideias. A oposição de ideias é algo radical. Quando eu digo ele estudou, mas não passou. Porque pressupõe que quem estuda passa. Quando eu falo ele estava passando mal, mas foi fazer a prova ontem. Porque, teoricamente, quem está se sentindo bem e não está se sentindo bem não vai fazer uma prova. Então, isso é oposição. Quando eu falo por um lado, eu sou a favor de tal coisa, por outro lado, eu sou contrário a tal coisa, isso não é oposição de ideias. São pontos divergentes se referindo a uma mesma ideia. Então, a expressão por um lado, ela não faz parte do grupo das palavrinhas de oposição. Dá uma sensação de que é oposição. Ah, por um lado, eu quero viajar, por outro lado, eu não quero viajar porque eu estou com medo da pandemia, sei lá. Então, parecem que eu estou pondo ideias, mas a oposição de ideias é se eu falar assim, eu quero viajar, mas esse mas já pressupõe a viagem não vai acontecer. Agora, quando eu falo por um lado e por outro lado, é uma indecisão. Eu estou em cima do muro. O por um lado e por outro lado é típico em cima do muro, né? Não necessariamente ele é do grupo da oposição de ideias. Cuidado com esse por um lado aí. Então, não vamos eliminar a letra C. A letra D, a gente também vai eliminar com tranquilidade porque ela diz, por exemplo. Por exemplo, é uma expressão de exemplificação, né? E não de oposição. Então, ó, na letra A a gente eliminou porque a primeira palavra foi de conclusão. A letra C a gente eliminou porque a expressão por um lado, que vai pressupor sempre o por outro lado, nunca na sua redação você vai usar um por um lado se você não tiver o por outro lado. Ela não vai opor necessariamente ideia, ela vai trazer duas ideias, dois lados, dois posicionamentos. A letra D, ela é de exemplificação. E vamos deixar quietinha a E, porque a E disse contudo. O contudo está no grupo, e cuidado,
Muito importante para a ortografia, né? Então, às vezes a prova vai te cobrar uma questão dessa voltada para a ortografia. Então, vale a pena a gente pôr o lembretezinho lá de que a palavrinha contudo, que escreve junto, é diferente da expressão contudo, escrita de maneira separada. Muito importante saber essa ortografia, tanto para a prova objetiva quanto para a redação. Às vezes o aluno está na redação trazendo uma ideia de oposição, e ele lembra, a professora falou em sala que o contudo é de oposição, mas ele comete um erro ortográfico. Na redação, lembre-se de que a prova é de sua autoria. Surgiu uma pontinha de dúvida na questão ortográfica, muda por um sinônimo, né? Se eu quero dar uma ideia de oposição na minha redação, e eu lembrei do contudo, mas fiquei na dúvida como que escrevia, eu vou escrever um mas, eu vou escrever um porém, qualquer outra que eu souber escrever. Então, pessoal, esse contudo escrito junto, e justamente por ser junto é o M de nariz aqui, porque a gente aprende desde pequenininho que a gente só usa M de mamãe antes de P e B, né? Então, esse contudo aqui é que é o sinônimo da palavrinha mas, e de outras que depois a gente faz a lista completa. Então, ele é de oposição. A prova estava difícil, mas eu me saí bem. A prova estava difícil, contudo, eu me saí bem. Então, contudo é de oposição. É sinônimo da palavrinha mas, que é a nossa de oposição por excelência. Já esse contudo separado é quando eu quero dar, por exemplo, contudo que você me fez, eu não quero mais falar com você. Ou com tudo que aconteceu, eu estou triste. Sei lá. Então, é um com, de preposição com, e a ideia de generalização, tudo, né? Com tudo que passa na pandemia, as pessoas ficam um pouco deprimidas, sei lá. Então, você pode, se for o caso, usar esse contudo na conclusão, desde que você coloque, por exemplo, o nosso isso, que apareceu agora nas questões, isso sempre com 2 S's, ó, ele é de retomada. Então, você escreveu, no último parágrafo do seu texto, você vai dizer, com tudo isso o quê? Tudo isso que meu texto inteiro argumentou, com tudo isso, nota-se a urgência de o governo remunerar melhor os policiais militares, por exemplo, se esse for o assunto do texto, né? Então, você fez um texto inteiro defendendo que os policiais militares são importantes no papel da segurança pública e que, se eles são tão importantes, era necessário remunerá-los melhor. Então, você pode fechar o seu texto com tudo isso. Então, aqui a gente tem uma ideia de quê? Oposição. Você jamais escreve na conclusão do seu texto isso aqui. Se você quer concluir o seu texto e joga esse contudo, você matou o seu texto. Porque a conclusão é aquele momento de eu confirmar tudo o que eu falei. E essa palavra, ela opõe. Então, pode usar oposição no texto? Pode, mas lá no desenvolvimento. O governo declarou a importância dos policiais militares, vírgula. Contudo, não melhorou a remuneração desses profissionais. É uma ideia de oposição. Se eu reconheço a importância de um profissional e continuo remunerando mal, então eu dei ideia de oposição. Então, esse contudo é de quê? Oposição. Já essa expressão contudo, se eu jogar com a palavrinha isso, sempre isso com 2 S's, ela pode ser de quê? Conclusão. Com tudo isso que aconteceu, não quero mais falar com você. Então, eu estou concluindo, ok? Beleza, pessoal? Então, nossa dúvida aqui, com uma só, foi entre as alternativas B e E. Por quê? Porque são as únicas que têm ideia de quê? Oposição. Vamos seguir, então, para descobrir a próxima. Mesmo que, formalmente, estamos lá na 14, na perguntinha lá. Mesmo que, formalmente, a guarda compartilhada seja a regra, o pai ou a mãe podem inviabilizar isso. O mesmo que, vai lá no mesmo que, e escreve também oposição. A prova trouxe 2 expressões, ambas de oposição. Quando eu falo, mesmo que a prova estivesse difícil, eu me saí bem. Então, oposição de ideias, né? Então, mais uma vez eu tenho oposição. Na letra B de bola, junto com o mas, nós tínhamos um quando. Vai lá no quando e escreve tempo. Quando é a palavrinha que indica tempo por excelência. Então, a gente vai eliminar a letra B. E com isso, questão 14, nós vamos encontrar o gabarito, que é a letra E. Nós temos o contudo, que é de oposição, e nós temos o embora, que também é de oposição. Embora a prova estivesse difícil, eu me saí bem. Então, a única alternativa em que as duas são de oposição é a letra E. Então, gente, é muito importante dominar essas palavrinhas. Então,
nas questões que a gente for trabalhando, nós vamos sinalizar, e se possível com algum marca-texto, aquelas que se for para você revisar na véspera da prova, é a minha sugestão para revisar. Essa questão 14 é uma delas. Essa questão 14, de alguma forma, eu estou apostando nela, claro que não é igualzinho, né? A banca não repete questão, mas a questão das conjunções, das ideias semânticas, semântica é o sentido das conjunções. De 15 questões, gente, eu estou apostando em pelo menos 2 questões. Quer dizer que conjunção vai aparecer de alguma forma na minha análise. Ou em uma questão, ou em 2, ou talvez até em 3 questões, de maneiras diferentes. Então, eu preciso dominar que esse contudo é sinônimo de mas, e que essas palavras indicam oposição, que esse contudo isso é igual ao portanto, que é de conclusão. Eu preciso dominar principalmente as ideias de conclusão e de oposição. Conclusão e oposição são as queridinhas da banca. Mas lembrem-se de que apareceu um quando importante aqui pra gente. Então, a questão 14 inteira ela é importante, mas das palavras que aparecem, as mais relevantes, que são quase todas, mas as mais relevantes são. Então, agora a gente vai destacar as palavras mais relevantes da questão. Na letra A é o portanto. Na letra B, tanto mas quanto quando. As duas são importantes, saber que o quando é temporal. E depois nós vamos destacar na D de dado o ainda que. Esse ainda que, vai lá e no ainda que e põe oposição. O ainda que é de oposição. Ainda que a prova estivesse difícil, eu me saí bem. Então, o ainda que é importante eu saber que ele também é de oposição. E na letra E, as duas palavrinhas de oposição. Então, vejam que o X da questão aqui na 14 estava entre oposição, tempo e conclusão. Né? Essas são as ideias queridinhas da nossa banca. Oposição, tempo e conclusão. Tá? Então, no finalzinho da aula, eu prometo que eu faço a listinha ali das principais, pra gente retomar, mas eu preciso agilizar com as questões. Mas essa questão 14, então, as ideias de tempo, de oposição e de conclusão, são ideias queridinhas da nossa banca. Beleza? Professora, essa C, no caso, ela seria o quê? Então, quando eu falo um por um lado e por outro lado, primeiro que são expressões inseparáveis. E vejam uma estratégia também, que a questão pôs o no entanto e pôs o mesmo que, apesar de coincidentemente as duas indicarem oposição, mas são frases separadas. A letra C, ela trouxe duas expressões que são inseparadas. Eu nunca posso falar para alguém assim, por um lado, não sei o que, ponto final. Você fica esperando, tá, e por outro lado, né? Então, por um lado, ele pede a expressão por outro lado. Então, aqui eu estou diante de duas expressões inseparáveis. Quando no X da questão, eu estava analisando duas expressões separadas, né? E elas são palavras que trazem os prós e os contra de algo. Elas trazem o lado favorável e o lado contrário, mas a gente não chama a expressão de oposição justamente porque ela não é uma expressão sozinha. O contudo, o mas, o embora, o ainda que, são expressões de oposição que elas trazem duas ideias radicalmente opostas. A prova está difícil e eu ter me saído bem. Geralmente, quando eu tenho uma dificuldade em algo, eu me saio mal. Ou o contrário, a prova está fácil, eu mesmo assim, estando fácil, eu me saio mal. São ideias bem opostas. O por um lado e por outro lado são quando eu coloco o lado positivo. Eu não tenho um posicionamento específico, é o que a gente brinca de cair em cima do muro. Ah, por um lado, eu concordo com a pena de morte porque diminui a criminalidade. Por outro lado, eu discordo dela porque tira a vida humana. Então, é quando você está mostrando o lado positivo e negativo de algo, a gente brinca que está em cima do muro, mas eu não posso considerar a expressão sozinha como uma expressão de oposição. Pode ser de alternância, excelente, perfeito. É como se eu pensasse, às vezes, ora eu penso, excelente, ora eu penso a favor, ora eu penso contra, não é? Então, eu estou mostrando os dois lados da situação, alternância, excelente, show de bola, perfeito. Beleza? Viu como que é importante a pergunta de vocês? Eu nem ia falar da palavra em alternância aqui, ó, e ela surgiu aqui. É a ideia do ora sem H, né? Que o exemplo geralmente que as provas trazem, a criança ora sorria, ora chorava. Quer dizer, por um lado ela está feliz, por outro momento ela está triste. Perfeito.